Uma das figuras mais interessantes da filosofia, inclusive o autor deste termo, filosofia, e não Sócrates, conforme muitos acreditam, foi, sem dúvida alguma, Pitágoras, um discípulo de Temistocleia. Pitágoras nasceu na região de Samos, Ásia Menor, hoje atual Turquia, por volta de 580, 570 a.C. Ele foi um pré-socrático e morreu na região de Crotona, que foi uma colônia grega na Península Itálica, ou seja, uma região extensa, conhecida como a Magna Grécia. Pitágoras, que na sua época já acreditava que a Terra era redonda, que consistia numa espécie de um grande balão que flutuava no ar, também acreditava na reencarnação. E ele estabelecia que o propósito da vida virtuosa é evitar a reencarnação. Além disso, o próprio Pitágoras também já difundia entre seus discípulos a notícia de que já tinha descido ao inferno e que já tinha lá encontrado os poetas Hesíodo e Homero, e onde estavam eles sendo castigados pelas ofensas aos deuses, ou seja, bem antes, muito antes do próprio Dante Alighieri. Por conta da sua seu famoso teorema na abordagem dos lados dos triângulos, Pitágoras se tornou conhecido. Mas há que se esclarecer que esse teorema já era conhecido pelos sumérios, cerca de 1900 anos antes de Cristo. Existe uma tábua de argila em escrita cuneiforme, constante dessa época, que já fala desse teorema e já fala inclusive dos princípios da trigonometria. Não obstante a isso, Pitágoras foi famoso em sua época e teve uma desavença intelectual com um discípulo chamado Hipásio. Hipásio apresentou uma discussão envolvendo os números irracionais. Os números não necessariamente racionais e que foram inclusive utilizados na discussão da circunferência, na questão do π, por exemplo. Essa ideia dos números irracionais, não exatos, comprometeria toda a estrutura de Pitágoras. E há informações de que Pitágoras teria mandado matar Hipásio e os discípulos dele o teriam jogado ao mar, matando por afogamento. Pitágoras, além dessa sua crença na imortalidade da alma e da reencarnação, nutria extremado medo pelos feijões, porque ele entendia que os feijões recolhiam a alma. Haviam almas depositadas nos feijões, e isso lhe colocava numa situação de extremado pavor. Tinha grande medo de feijões. Quando foi perseguido por algumas pessoas que, segundo dizem, não teriam sido aceitas em sua escola, alguns crotonenses, na fuga, junto com seus discípulos, teria se recusado a passar por uma plantação de feijão. Achava que era preferível morrer do que ter que passar por ali. E ali aguardou
e foi capturado e degolado, juntamente com boa parte dos seus discípulos. Então, pesa sobre a história de Pitágoras a questão da prática de um homicídio e também ter sido ele vítima de um homicídio. Em qualquer caso, foi-se Pitágoras, mas suas ideias permanecem até hoje com grande e incomparável colaboração para o conhecimento humano.